Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui neste sábado, trazendo para todos vocês esta programação Apocalipse, onde o fim é o começo. E nós vamos estar falando agora um assunto muito importante, que é sobre o Apocalipse e os profetas. Deixa eu já apresentar para vocês aqui meu irmão, meu companheiro, o Dr. José Luiz, que todos os sábados tem estado aqui conosco para ajudar você a ter conhecimento, entendimento sobre todo esse assunto que a gente está trazendo nesse livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Doutor José Luiz, Deus abençoe sua vida, sua família, Deus abençoe todos os amigos que estão nos assistindo. Olá, pastor Genival. Deus abençoe o senhor também, toda a sua família. Olá, queridos ouvintes. É um prazer de sempre estar aqui com todos, trazendo hoje uma temática especial, né, pastor Genival? Assim como nos vídeos anteriores, que nós comentamos a respeito de vários temas interessantes, hoje nós trataremos sobre o tema o Apocalipse e os profetas, fazendo uma correlação entre as profecias já apontadas pelos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros, assim como pelos profetas menores, né, Joel, Zacarias, dentre outros. E aqueles que ainda não assistiram, os ouvintes que ainda não assistiram os vídeos anteriores, é importante que eles acessem a playlist, né, do Apocalipse, aonde o fim é o começo, e assistam os vídeos anteriores, onde nós tratamos sobre as correntes do preterismo, do historicismo, do futurismo, do idealismo. Tratamos também a respeito das teorias do arrebatamento, do pré-tribulacionismo, do mesotribulacionismo e também do pós-tribulacionismo. É isso aí. Então, você que está aqui conosco, você que está pela primeira vez no canal, se inscreva, quem não é inscrito. Você que não deu o seu joinha, dá o seu joinha, dá um like aí para que o algoritmo do YouTube possa entender que você está gostando e ele vai impulsionar esse entendimento, esse conhecimento para outras pessoas. E olha, eu quero dizer para você que não importa a sua religião, nós estamos dentro dessa visão, dentro dessa narrativa antidenominacional. Para nós não importa sua interpretação teológica, se é preterista, se é dispensacionalista, não importa. O que importa é que nós temos um pensamento bem parecido, que Jesus está voltando e que ele vai vir buscar a sua igreja, seu povo, e a gente tem que estar preparado. Vamos se preparar então? Interessante que falando dos profetas, Luiz, os profetas e essa conexão aí dos profetas com o livro de Apocalipse. E eu achei muito interessante aqui quando os eventos apocalípticos são citados nos livros finais do Antigo Testamento, especialmente em Jeremias, Isaías, Ezequiel, Zacarias, Joel, dentre outros. Basicamente, tais profetas relatam primeiro o pecado de Israel e sua punição, com a dispensação do povo dentre as nações, o castigo das nações, a vinda do Redentor de um Messias e a restauração de Israel. Então, sabe, esses quatro pontos aí principais, quando os profetas, eles de fato falam o que iria acontecer e o que de fato aconteceu, por isso fica até mais fácil para a gente crer que a Bíblia Sagrada, a Bíblia é um livro contido ali, 66 livros, que levou a cerca de 1.500 anos para ser composta, com mais de 40 autores, e ninguém pode comprovar, falar contra, porque a gente vê essa conexão aí das profecias se cumprindo, dos profetas dialogando com o Novo Testamento, com os acontecimentos de hoje, e isso é divino. Eu vejo a atuação de Deus, a atuação divina na formação da Bíblia Sagrada. Embora na Bíblia, como nós já falamos lá no primeiro vídeo,
Tem a palavra de Jeremias, tem a palavra de Isaías, de Marcos, dos apóstolos, tem até a palavra do diabo na Bíblia. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente lê para ouvir a palavra de Deus e para aprender com a experiência desses profetas e desses homens que viveram no passado com Israel, enfim, só para agregar valores no nosso conhecimento, nosso entendimento. Pastor Genival, e veja, Ezequiel já tratou de alguns assuntos específicos do Apocalipse, só para mostrar aí um ouvinte essas conexões que existem entre Apocalipse e várias outras partes da Bíblia, vários outros períodos históricos da Bíblia. Nós, inclusive, falamos na semana passada a respeito do Apocalipse e as festas, né? Fizemos essa correlação entre o Apocalipse e as festas, e hoje nós estamos fazendo essa correlação do Apocalipse com os profetas. E teremos também vídeos, os próximos vídeos, nós trataremos sobre essa correlação do Apocalipse com o Novo Testamento, com os Evangelhos, com os apóstolos. A Bíblia, ela é conectada aos seus temas, os períodos históricos, embora sejam vários os seus autores. E Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 38, ele trata ali sobre a guerra de Gog e Magog, também vem a ser tratado lá em Apocalipse, capítulo 20. Já o profeta Isaías, ele traz uma revelação do novo céu e da nova terra, em Isaías 65, mais especificamente os versículos 17, 18. O próprio profeta Daniel também, em suas visões, ele traz dados interessantes a respeito das 70 semanas, inclusive é objeto de discussão entre muitos estudiosos das correntes que nós já tratamos, né, sobre preterismo, futurismo e historicismo. Se o senhor quiser até ler para o autor um pedaço do trecho do livro, ao primeiro parágrafo aí da página 33, em que nós tratamos sobre essas correlações, acho interessante para que o ouvinte ele possa ter uma ideia do que ele vai encontrar nesse livro, né, que em breve será lançado a respeito do Apocalipse, onde o fim é o começo, que traz muitas conexões, é bem interessante aí para o leitor. Eu posso ler sim, está aqui. Deixa eu ver se eu já coloquei no ar. Já está no ar. Então, vamos lá aqui, ó. O profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias, por exemplo, tratou do castigo de Judá e de Israel, o exílio, a queda da Babilônia e etc. Já o profeta Ezequiel trouxe revelações importantíssimas sobre a grande guerra de Gog e Magog. Isaías tratou do novo céu e da nova terra. Joel tratou de 4 períodos de grande destruição, seguidos pelo tocar das trombetas. Já Zacarias tratou dos 4 cavalos e seus cavaleiros, a vinda do Messias e a restauração de Israel. Já Daniel, já a Daniel foram-lhe reveladas diversas profecias, tais como a da grande estátua, lá em Daniel capítulo 2, e da dos 4 animais, lá em Daniel capítulo 7, a do carneiro e do bode, em Daniel capítulo 8, e as 70 semanas, em Daniel capítulo 9. Perdão. As 70 semanas de Daniel são vistas como um marco e fundamento argumentativo, tanto para preteristas como para os futuristas, cabendo aqui uma melhor implanação sobre o assunto. O capítulo 2 do livro de Daniel revela a visão e a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. O imperador babilônico tem a visão de uma grande estátua cuja cabeça é de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxa de cobre e pernas de ferro, e os pés em ferro, parte em barro. Essa visão e interpretação culmina na existência de 4 impérios que se passariam, e no tempo desses reis, o Deus do céu levantaria um reino que não seria jamais destruído, que não seria jamais destruído. E este reino não passaria a outro povo, esmiuçaria e consumiria todos esses reinos, mas ele mesmo subsistiria para sempre.
E aí nós temos aqui essa referência, né, de Daniel capítulo 2, e esse reino, Luiz, nós estamos nele, né? Vivendo nele. Porque se o reino de Deus começa a partir da primeira vinda de Jesus, se nós estamos certos e convictos disso, que ele veio anunciar o reino e veio fundamentalizar o reino e depois a inauguração com a sua segunda vinda, estabelecer com a sua segunda vinda o milênio, se nós estamos certos dentro dessa pesquisa, então esse reino já se cumpriu, né? Já está se cumprindo nos nossos dias. Isso mesmo, pastor Genival. E veja que é tudo muito bem conexo e a gente consegue perceber que Deus está no controle de tudo, né? Antes mesmo da escravidão, do período de escravidão do povo de Israel, Deus já havia anunciado aos seus servos que eles passariam por um período de escravidão. Quando eles saem do período de escravidão no Egito, o Senhor anuncia a eles que eles iriam para uma terra prometida, e que para que se prolongasse os dias de vida deles nesta terra, eles deveriam observar o que estava na lei. Isso está previsto lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, né, quando tem o Cântico de Moisés. Já havia uma previsão dessa terra prometida, já havia uma previsão que o povo de Israel pecaria, voltaria a um declínio espiritual, e também havia já previsões da restauração de Israel. E isso vem se cumprir, isso vem ser profetizado através dos profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel. Eles tratam sobre essa temática do pecado e do castigo de Judá, de Jerusalém. Eles tratam também do castigo das nações, eles tratam do exílio a respeito do povo de Israel e também tratam da restauração do povo de Israel. De forma genérica, é disso que eles tratam. Isso também, dentro dessa perspectiva, eles tocam em temas que estão relatados também no livro do Apocalipse. Nós já falamos, que aí seriam Gog e Magog, Novo Céu e Nova Terra, o tocar das trombetas, né? Lá no livro de Joel, nós temos ali a aparição de 4 seres, de 4 gafanhotos, que vêm seguidos por um exército muito poderoso. Nós temos a revelação de Zacarias, que ele trata a respeito dos 4 cavalos e seus cavaleiros, que também tem relação com o livro de Apocalipse, capítulo 6, né? Os 7 selos do Apocalipse, os 4 cavalos, que nós trataremos também um vídeo próprio para esse tema do capítulo 6, dentre outros. Mas eu gostaria de chamar a atenção, pastor Genival, a respeito de Daniel, que os demais, eles fazem pequenas visões a respeito de questões que seriam tratadas no Apocalipse, mas Daniel, ele tem uma visão, além dos acontecimentos do final dos tempos, dessa questão do reino, que o senhor acabou de falar, né? Ali há quase que uma contagem cronológica ou uma reflexão através da estátua que ele vê, né? A cabeça de ouro, peito e braços de prata, né? As pernas, as coxas de ferro e os pés misturados, parte em ferro, parte em barro, vem revelar a existência de 4 reinos. E 4 reinos que, se nós fôssemos procurar historicamente, eles realmente vieram, realmente essa profecia aconteceu, ali por volta do ano 605 a.C., nós tivemos ali a invasão do Império Babilônico, né, o início do Império Babilônico, que vem a invadir a região de Israel, o país de Israel, né, e Jerusalém. E logo em seguida ao Império Babilônico, né, esse foi o primeiro Império Babilônico, depois dele veio o Império Medo-Persa, depois nós tivemos o Império Grego e, por fim, quarto reino, quarto império, o Império Romano. Então, esses impérios, assim como foi predito nas visões de Daniel, eles realmente aconteceram, né? E eles estabeleceram em Israel um estado de abominação assoladora. O que é isso? Um estado de abominação assoladora.
na própria cidade de Jerusalém, né, a fome imperou, caos, a destruição aconteceu justamente por causa do pecado, já anunciado lá nos livros de Números, de Deuteronômio, dentre outros. E, dentre essa parte que o senhor leu aqui, as 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9, se depois o ouvinte quiser acompanhar, ele quiser abrir a sua Bíblia, lá é bom até que faça isso, e faça a sua oração antes de abrir a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, acompanhe esses versículos, esses pontos que a gente tem comentado aqui, isso é importante para que ele compreenda. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, Daniel, ele faz uma oração de desabafo ao Senhor, porque ele diz o seguinte, que quando ele pega os livros para estudar, Daniel, capítulo 9, quando ele pega os livros para estudar, ele percebe que foi profetizado ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele ficou durante o exílio babilônico em Jerusalém. Então, no mesmo período em que Daniel estava exilado na Babilônia, era o mesmo período que o profeta Jeremias também estava em Israel. E aí, Daniel, já no segundo império, né, passou-se o império babilônico, já no império medo-persa, ele pega os livros para estudar, que é o que nós estamos fazendo, estudando a palavra de Deus, os livros, os manuscritos, etc. Ele pega essa palavra e ele percebe que lá no livro de Jeremias, capítulo 25, havia uma revelação do Senhor dizendo o seguinte, Jeremias capítulo 25, versos 11 e versos 12, diz assim, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade. E da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Com base nessa profecia de Jeremias 25, Daniel entendeu o seguinte, olha, nós vamos ficar exilados no Império Babilônico 70 anos. Passados os 70 anos, o Senhor irá nos vingar perante os babilônicos e os caldeus, etc. Nós ficaremos livres. Que aí vem o império seguinte e Daniel fica surpreso. Pera lá, aquela destruição, aquele estado de abominação assoladora não acabou. Então Daniel ele entra num estado ali de oração, de súplica, de clamor, pedindo ao Senhor misericórdia, porque o prazo de profecia já tinha se cumprido e o povo ainda estava sofrendo na mão agora de um segundo império, o Império Medo-Persa. Feito esse desabafo de Daniel, essa súplica de Daniel, o Senhor envia o anjo Gabriel para consolar o profeta Daniel. E esse anjo, ao consolar o profeta Daniel, ele estabelece algumas promessas ao profeta Daniel. Né? No versículo 21 diz assim, estando eu, digo, Daniel no caso, né? Ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, veja, sim, fixado 70 semanas para que se venham concretizar, lembra do vídeo que nós fizemos semana passada sobre as festas, e que uma delas era a festa da expiação? Então, dentre as promessas, dentre as visões das festas, né, dessa conexão que nós fizemos do Apocalipse com as festas, uma delas era a expiação de pecados. E quando Daniel é consolado pelo anjo Gabriel a respeito
daquela angústia que ele estava sentindo, porque já tinha passado as 70 semanas de anos preditas a Jeremias. Então o anjo vem e diz para ele: olha, são 70 semanas, sim, para que aconteça tudo isso, para que cesse a transgressão, para que se ponha fim aos pecados, para se expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. E aí o anjo vem explicar a ele: Daniel, mas não são 70 semanas, são 70 semanas de anos. E aí, a partir do versículo 24, ele vai tratar sobre o que comumente se conhece, se denomina as 70 semanas de Daniel. E isso estaria no capítulo 9, está no capítulo 9, a partir do verso 24 do livro de Daniel, ele vai tratar sobre as 70 semanas de Daniel. Para que não haja muitas delongas a respeito da explicação, né, é bom que o ouvinte põe depois na sua casa, novamente eu peço, né, a partir dos versos 24, etc., não há grandes discussões a respeito das 69 semanas. As 69 semanas, elas se cumpriram, né, é a ordem para restaurar Jerusalém, e até a vinda do Messias haveriam 7 semanas e mais 62 semanas. Esse período compreendido entre a ordem para restaurar Jerusalém e também a vinda do Messias se cumpriu. E aí, até aí, não há discussões. Apenas em relação ao seu início, quando que seria a ordem, etc. Isso você poderá acompanhar na leitura do livro, assim que estiver já editado, estiver disponível para venda. Mas há uma discussão que é bem interessante, que é a respeito da última semana, a 70ª semana, que é objeto de grande debate nas correntes escatológicas do preterismo, historicismo e futurismo, porque é esta semana que selaria, que se cumpriria todas as promessas e as previsões que estão ali em Daniel 9, versos 24, que é a expiação do pecado, o giudismo, cessar a transgressão, etc. E aí eu gostaria de explicar a respeito dessas três correntes, preterismo, historicismo e futurismo, tem essa concepção da última semana, da 70ª semana de Daniel. Mas eu passo um pouquinho a palavra para o pastor Genival, caso ele queira comentar a respeito dessa primeira parte aqui da exposição. Não, não, gostaria que você continuasse, até para não haver interrupção dentro da sua linha de raciocínio, porque aí eu depois passo aqui. Como você sabe, eu sempre gosto de trabalhar com datas, né? Só para a pessoa seguir a linha do time, do tempo, e aí para elas terem noção, porque é uma pena, Luiz, que a maioria do nosso povo, tudo isso aqui é muito novo para eles, entendeu? É raro você encontrar pessoas no meio dessa massa, pessoas cristãs, de crentes, dentro desse movimento pentecostal, neopentecostal. É difícil você encontrar pessoas que têm noção disso. E é por isso que a gente está trazendo esse livro esmiuçado, assim, bem pontuado. Quero falar para você, amigos ouvintes, vocês que estão aqui comigo, com o Luiz, participando, eu queria até a sua participação. Escreve aí, anima a gente, motiva a gente, até para a gente continuar com essa programação do sábado, trazendo o Apocalipse, porque é muito profundo esse entendimento, esse assunto. E ele é preparatório, isso é para preparação. Se você está assistindo esse essa programação, assistindo esses vídeos e acompanhando, pode acreditar que é porque Deus ele não vai fazer nada sem revelar os seus servos. Isso é um bom sinal. Isso é muito bom e significa dizer que você é servo de Deus e Deus está trazendo para você através desse livro, através desse vídeo, dessa programação, trazendo para você as revelações das coisas que estão para acontecer. Se for preciso, ouça, assista isso aqui ó, várias vezes para poder entrar, porque para nós trazermos esse conteúdo aqui foram 4 anos. 4 anos, toda quinta-feira a gente sentado escrevendo e estudando e aprendendo, nadando, navegando mais profundo ali, sem se perder. Então, você é servo? Escreve aí, por favor, nos comentários.
com humildade. Eu sou servo de Deus, escreva. Então é por isso que você está aqui e Deus está revelando para você as coisas que estão para acontecer. Luiz, continua a tua linha, que depois eu vou trazer outra coisa aqui importante. Então, perfeito. Então, feita essa explicação, essa parte inicial aí da explicação a respeito das 70 semanas de Daniel, o grande debate ele se perfaz a respeito da 70ª semana. E nessa 70ª semana, nós temos alguns eventos que irão acontecer nela, né? E aí alguns se dividem, alguns estudiosos a respeito da escatologia bíblica, eles se dividem. Os preteristas, por exemplo, eles acreditam que as 70 semanas de anos de Daniel, previstas na visão de Daniel, eles se cumpriram literalmente. Cumpriram-se ali as 69 semanas, e a última também teria acontecido ainda na época da primeira vinda de Cristo. Porque lá no versículo 26, no capítulo 9 de Daniel, diz que depois das 62 semanas, ou seja, se passaram 7, depois passaram-se 62, ou seja, 69, depois das 69, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo, o príncipe que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Versículo 27, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nessa perspectiva, para os preteristas, Jesus é quem faz a aliança com muitos. Na metade da semana, com a sua crucificação, ele cessa o sacrifício diário. Não haveria mais a obrigatoriedade do sacrifício de animais para expiação de pecados, porque se cumpriria em Jesus a sexta festa, festa da expiação, certo? Então, assim, é uma lógica interpretativa do preterismo. E quando então se cumpriria a 70ª semana, né? Nós estamos aí na última semana, na metade da semana teria o Messias fazendo a sua oração, as suas alianças. Na metade da semana ele é cortado, como diz o versos 27, não para si mesmo, né? E quando se cumpriria? Na visão de Estevão, lá no livro de Atos, diz que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e vê já o Messias glorificado ao lado do Pai. E ali se cumpriria 70 semanas de Daniel para os preteristas. E após a 70ª semana, aí sim haveria a destruição da cidade do santuário, que só vem acontecer no ano 70, depois de Cristo, com a invasão ali do general Tito, etc. Já na visão, interpretação literal ou interpretação futurista, a visão é um pouquinho diferente, tá? Mas em parte. As 69 semanas são interpretadas de modo literal. Isso é tranquilo. Passadas as 69 semanas, haveria um hiato. O que seria esse hiato? Um período de pregação do evangelho aos gentios. Então, as 70 semanas, elas não se consumariam, elas não seria intercalado, né? Digamos assim, aconteceu 7 semanas, depois 62 e imediatamente a última semana. Não. Para a interpretação literal futurista, eles entendem que as 69 se cumpriram de forma literal, uma atrás da outra. Quando chega na 69, na primeira vinda de Cristo, inicia-se um período de ato, período em que não se cumpre, né, um vácuo ali, na qual está sendo pregado o evangelho aos gentios, para que só então, no final dos tempos, essa 70ª semana ela se cumpra. E aí o versículo 24, né, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiação, o giro santíssimo, essas promessas, elas se cumprem no final dos tempos com a segunda vinda de Cristo, né? Então, nós teríamos a última semana de Daniel, 3 anos e meio. Quem faria aliança não seria mais o Messias nessa visão, seria o anticristo. Então, o anticristo faria uma falsa aliança com muitos nos 3 primeiros anos e meio da 70ª semana, e a partir na metade da semana, iniciaria o período de intensa perseguição, conhecido como Grande Tribulação, para os futuristas também, certo? E, por último, nós temos aqui a corrente interpretação simbólica ou histórica.
Por essa corrente simbólica ou histórica, essa corrente interpretativa, eles entendem as 70 semanas de Daniel da seguinte forma: as 69 semanas se cumpriram literalmente, até Jesus Cristo. Porém, a última semana, a 70ª semana, ela não ocorre de modo literal. Ela inicia-se em Jesus Cristo e vai se cumprindo historicamente ao longo das histórias até o final dos tempos. Na verdade, essa 70ª semana, ela contaria a história entre o bem e o mal, entre Cristo e o dragão, e isso aconteceria ao longo da história, a perseguição da igreja, a corrupção da igreja, a restauração de Jerusalém. Esses são eventos que estariam previstos dentro desse período simbolicamente conhecido como as 7 semanas de Daniel. Para eles, não são necessariamente 7 semanas, mas se iniciaria em Jesus Cristo na primeira vinda e seria o período compreendido até a segunda vinda de Jesus Cristo. E também a principal interpretação aí para os amilenistas, né? Eles acreditam, eles têm essa visão escatológica. É isso, pastor Genival. De forma sucinta, né? Obviamente que o ouvinte ele terá acesso ao livro. No livro tem muito mais coisas, ele poderá fazer essas conexões. E só alertando, hoje a gente está dando apenas uma pincelada aqui do que tem no livro, né? Para que o leitor possa ter uma compreensão melhor a respeito do Apocalipse. Se tiver qualquer dúvida, coloque nos comentários. Nós faremos as explicações no próximo vídeo. As conexões que são feitas com Joel, Jeremias, Isaías, elas são colocadas diretamente no livro, nos pontos onde nós tocamos sobre o assunto. Então, lá em Apocalipse 20, quando nós trataremos sobre Gog e Magog, nós teremos lá o tópico remetendo a Ezequiel. Na parte do novo céu e da nova terra, ali em Apocalipse 21, 22, nós também teremos a ponte para Isaías. Por isso que nós não comentamos de forma tão detalhada como nós comentamos a respeito de Daniel. Tá bom? Mas essa concepção de 70 semanas de Daniel é importante para que o leitor possa, e o ouvinte possa avançar no estudo a respeito do Apocalipse. Muito bom. Só é o amigo ouvinte, você repetir aí várias vezes, voltar, você vai ter. O canal é Tempo de Oração, desse ministério é Tempo de Oração. Você vai ter o livro e você vai ter também nossa atenção, nós estamos à disposição, né? E eu gostaria de encerrar, então, Luiz, trazendo para as pessoas justamente para elas terem uma noção de tudo isso aqui. Porque talvez ela diga bem assim, mas quando essas coisas, essa linha do tempo, que eu me perdia muito, né? Você vê de que você trouxe aí Daniel 2, deu uma pincelada Daniel 2, falando da Babilônia, Medo-Persas, da Grécia, do Império Romano, e trouxe também os pés, barro, ferro, né? E aí a gente vê uma maquete assim de que Deus fez, né? Um ponto geográfico de cima para baixo, começando da Babilônia, Medo-Persas, Grécia, Império Romano e agora esse finalzinho dos tempos, que é como se a gente estivesse fazendo assim uma cronologia de eventos, de acontecimentos, nesse formato da estátua, nós estaríamos bem na ponta dos dedos da estátua, dos pés, né? E o que acontece? A gente traz para os amigos essa noção das coisas que estão para acontecer, até para que você esteja, amigo, preparado. Se prepare. Então, aqui você está tendo mais ou menos um formato de tudo que aconteceu e está acontecendo e do que vai acontecer. Luiz, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu amei, mais uma vez, gostei muito e eu penso de que muita gente vai gostar. Você deveria enviar para outras pessoas. Eu penso que você deveria fazer a obra de Deus, que isso é a obra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, a obra de Deus. E enviar esse link, enviar esse vídeo para muita gente para obter essas informações. Luiz, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Vamos estar junto nessa fé, trabalhando para o reino de Deus, preparando o povo de Deus. Feito. E fica o convite aí para os ouvintes, né? No próximo vídeo nós trataremos sobre o Apocalipse e os Evangelhos.
Nós já tratamos sobre o Apocalipse e as festas, o Apocalipse e os profetas. Nós vamos fazer agora a correlação entre o Apocalipse e os evangelhos. Então, é uma live imperdível aí no próximo sábado. Já deixa aí marcado esse dia, esse horário, entendeu? Para que vocês tenham esse tempo disponível para nos acompanhar aqui e aprender aí a respeito dessas conexões que a própria palavra de Deus faz. E a respeito do que o pastor Genival falou, a respeito das linhas do tempo, né? Cada uma dessas correntes escatológicas vão apresentar uma linha do tempo. Então, é importante que o ouvinte não perca nenhum vídeo, para que ele possa compreender a linha do tempo de cada uma dessas correntes aí, e ao final dessa série de vídeos aí, ele possa realmente sair com uma bagagem muito melhor do que quando ele começou. Isso pode ter certeza. Isso mesmo. A gente pode até trazer para todos vocês na próxima semana com mais detalhes sobre essa linha do tempo, que a Babilônia foi esse período aí de 608 a 538 a.C., né? Medo-Persas já foi assim no ano 538 a.C. A Grécia já foi mais ou menos aí no ano 331 a.C. O Império Romano começa a partir de 168 a.C., que começa os romanos, né, estabelecerem o quarto império mundial, né? E assim você vê que se o Império Romano começa já no ano, mais ou menos, nada preciso, mais ou menos no ano 158 antes de Cristo, então você vê que está se aproximando ao nascimento de Cristo. É porque passa muito rápido, Luiz. Vamos deixar um pouquinho para a semana que vem, tá? Muito assunto, né? Tem muito assunto. Se a gente for explicar cada ponto aqui, a gente ficaria horas aqui. É verdade. Mas, Eu só mas quero vamos dizer. deixar os Oi, pode curiosos. falar. Não, Fale. vamos deixar os ouvintes aí curiosos, porque tem muito vídeo ainda para acontecer, tem muita aula ainda para a gente poder trazer aqui temas bem interessantes. Nós vamos tocar nessa temática com certeza. É, verdade. Deixa eu só dar o meu recadinho para todos vocês. Ó, nosso contato é esse aqui, 31 974 9008, 7475 9008. Como entrar no grupo do WhatsApp, né? Inclusive, nessa segunda-feira, nós teremos a oração do trabalhador, 5 horas da manhã. Eu e o doutor José Roberto, lá de Salvador, vamos unir a corrente de fé de oração para essa oração de todos os trabalhadores. É segunda-feira, a oração dos trabalhadores. Se você quiser ajudar o ministério, ajudar o canal, tá aí o Pix. Por enquanto, ainda está no nome de alguém que faz parte da associação, do conselho. Mas em breve nós estaremos legalizado e nós vamos poder trabalhar com mais força, tá bom? Se quiser adquirir o livro, o e-book está aqui pelo Kiofai, que é onde mais está vendendo livros digital, é aqui nessa plataforma Kiofai, mais facilidade. E o livro impresso, você adquire, esse livro é Tempo de Oração, você entrando em contato comigo. E o novo livro, que é o Apocalipse, onde o fim é o começo, em breve, já está na gráfica. Deus abençoe todos vocês, Luiz. Um abraço aí, tá? Fique com Deus. Um abraço a todos. Tchau.